Olá, eu sou Mauro Gomes, eu sou médico pneumologista e no meu dia a dia eu atendo muitas pessoas com doenças respiratórias. E eu tenho observado que muitas dessas pessoas apresentam dúvidas com relação à chamada gripe A, H1N1, também conhecida como gripe suína. E eu gravei esse vídeo na tentativa de ajudar as pessoas a se esclarecerem sobre a gripe e como elas podem se prevenir contra essa doença. Essa é a maneira como a maioria de nós, ou boa parte de nós, se sentem nessa época de outono e inverno, com o nariz todo entupido, congestionado, crises de espirro, aquele escorrimento pelo nariz, aquela coriza. Isso se deve basicamente a dois fatores. Nessa época de outono e inverno, o ar costuma ser mais frio e mais seco. E acontece também um maior nível de poluição, principalmente nas grandes cidades. As condições atmosféricas nessa época não favorecem a que os poluentes se dispersem. Eles acabam se concentrando na atmosfera. Observem aqui nessa fotografia essa faixa mais escura, que cobre aqui especialmente a cidade de São Paulo, mas cobre as outras grandes cidades também, que é uma faixa de poluição que está bem presente no ar que nós respiramos. Então, o ar mais frio, o ar mais seco e o ar mais poluído é muito irritante das vias aéreas. Portanto, aquelas pessoas que já possuem doenças respiratórias crônicas, como a rinite alérgica, como a asma, como a chamada DPOC, que é uma sigla que significa Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Essa é uma doença que acontece nos fumantes. E acontece dentro dos pulmões uma mistura entre bronquite crônica e enfisema no pulmão. Então, nessa época do ano, as pessoas portadoras dessa doença DPOC também entram em crises de tosse, de expectoração, principalmente por conta desses fatores: ar mais frio, mais seco e poluição. Então, voltando, pessoas com rinite alérgica, pessoas com asma, pessoas com DPOC, geralmente agravam a sua condição por causa do frio e por causa da poluição. Por isso que essa época de outono e inverno geralmente é chamada de época das doenças respiratórias, ou época do agravamento das doenças respiratórias. Voltando à pergunta então da nossa apresentação. O que é a gripe? Vejam bem essa figura. Não é porque as coisas são parecidas que elas são a mesma coisa. Então, nem tudo o que causa espirros ou nariz entupido é gripe ou resfriado. Rinite alérgica também causa muito espirro, causa muito entupimento do nariz, causa muito escorrimento do nariz, que é chamada coriza, e isso não é uma infecção. As gripes e resfriados, sim, são causadas por infecções por vírus. Rinite alérgica é uma sensibilidade aumentada do nariz, principalmente, e que levam a crises de espirros e crises de nariz entupido, que podem ser confundidas com as gripes e resfriados. É muito comum no nosso dia a dia as pessoas se queixarem de que, olha, esse ano eu já tive 10, 12 gripes, não é possível. Realmente é muito difícil alguém ter 10, 12 infecções por vírus ao longo do ano. Habitualmente ela tem uma ou duas infecções por vírus ao longo do ano. Pessoas que têm muitas crises assim de nariz entupido, de espirro, geralmente essas pessoas são alérgicas e elas precisam tratar sua alergia para que deixe de ter essas crises. É muito diferente das gripes e resfriados, que são infecções por vírus. Então, quais vírus podem causar a influenza? E aqui convém a gente fazer novamente uma pequena separação. Gripes e resfriados são causados por vírus diferentes. Os resfriados são causados por uma infinidade de vírus que causam infecção muito menos grave do que a gripe. A gripe é causada especialmente pelo vírus influenza. E o vírus influenza também pode ter uma infinidade de tipos diferentes. Ele pode sofrer variações ao longo do tempo e levar a vários tipos de infecções do tipo influenza. Então, nós temos vários vírus que causam resfriados, que são infecções menos graves,
e vários tipos de vírus influenza que causam as gripes, que são infecções mais graves. E aí você pode perguntar, como que um vírus de porco pode causar doença em seres humanos? Não são só os seres humanos que têm gripes e resfriados. Gato pode ter gripe, cachorro pode ter gripe, aves podem ter gripe, e vocês já ouviram falar sobre a chamada gripe aviária. Existe um vírus influenza que causa gripe nas aves. Por algum motivo, esse vírus que causa a infecção nas aves também passou a infectar o ser humano e causar infecções graves no ser humano que não estava preparado para lidar com o vírus influenza das aves. Felizmente, esse vírus da gripe aviária não consegue ser ainda transmitido de pessoa para pessoa, somente de aves para as pessoas. E por isso ele não causou ainda uma pandemia como causou o vírus da gripe suína. O vírus influenza do porco, dentro do porco, sofreu também uma mutação. Mutação é uma alteração na característica genética desse vírus. Então o vírus influenza do porco sofreu uma transformação, uma mutação, e adquiriu a capacidade de causar infecção também no homem, causar infecção também no ser humano. E só que esse vírus no ser humano, ele adquiriu a propriedade de ser transmitido de pessoa para pessoa. Então ele deixou de ser um vírus de porco e passou a ser um vírus também humano. Então esse vírus influenza chamado H1N1 passou a ser transmitido de pessoa para pessoa e levando a infecções muito graves. Aquela pandemia que aconteceu no ano de 2009, com milhares de mortes em todo o mundo, se deu exatamente porque o ser humano não estava preparado ainda. A sua imunidade, a imunidade do homem, não estava ainda preparada para lidar com esse novo vírus. Portanto, com o nosso sistema imunológico desprotegido, o vírus foi capaz de causar infecções muito graves e que levaram à morte. Então, como então que a gripe pode ser transmitida? Quando nós tossimos, espirramos, nós espalhamos esse vírus no meio ambiente. Então esse vírus pode estar em circulação aí no ar e nós podemos entrar em contato com o vírus e levar a infecção. Mas essa talvez não seja a principal forma como esses vírus sejam transmitidos de pessoa para pessoa. O contato entre as pessoas é que favorece a transmissão do vírus entre elas. Por exemplo, durante o beijo, é possível a transmissão do vírus de uma pessoa infectada, de uma pessoa gripada, para uma outra pessoa que não está gripada. Quando nós habitualmente espirramos ou tossimos, nós colocamos a mão na frente para proteção e até por educação. Só que quando nós colocamos a mão na frente, a nossa palma da mão, a nossa mão fica cheia de vírus. Quando nós cumprimentamos uma outra pessoa, nós transmitimos os vírus da nossa mão para a mão da outra pessoa. E essa outra pessoa que não estava doente, quando ela coça os olhos, quando ela passa o dedo sobre o nariz, quando ela põe o dedo na boca, ou ela pega algum alimento para comer, juntamente com a mão, ela leva esse vírus para dentro dela e leva a infecção para dentro do seu corpo. Essa pessoa com a sua mão contaminada, ela pode pegar os objetos e uma pessoa depois que não está doente pega esse mesmo objeto, esse vírus pode passar de pessoa para pessoa. Então quando ela abre uma maçaneta da porta, quando ela põe a mão no corrimão, quando ela segura num apoio dentro do ônibus ou do metrô, a pessoa que estava com a mão contaminada deixa esses vírus nesses locais, uma outra pessoa coloca a mão nesse local, passa o vírus para sua mão e quando ela leva a mão ao nariz, leva a mão aos olhos ou à boca, ela acaba se contaminando com o vírus. Essa é uma importante forma de transmissão da gripe de pessoa para pessoa. Então, não somente pelo ar, mas também pelo contato entre as pessoas ou contato da pessoa com o objeto contaminado, ela pode adquirir a gripe. Então, a partir do momento que a pessoa que não está doente entra em contato com o vírus, em 4 ou 5 dias, ela começa a ter os sintomas da gripe. E esses sintomas, basicamente, são dor de garganta, entupimento do nariz, irritação da garganta, aquele nariz entupido, aquela coriza, aquele escorrimento do nariz. A influenza, a gripe, ela também leva a muita febre, febre alta.
dor de cabeça, muita dor no corpo, muita dor nos músculos, aquela chamada quebradeira geral, que muitas vezes impede a pessoa de ir à escola ou de ir ao trabalho. É muito diferente do resfriado. Os vírus dos resfriados, eles causam infecções mais leves, mais brandas, um pouquinho de nariz irritado, um pouquinho de congestão do nariz, um pouquinho de irritação na garganta, mas não costuma causar febre, e normalmente a pessoa resfriada não é impedida de ir ao trabalho ou à escola. Já a pessoa com gripe, ela tem um quadro grave de febre, muito mal-estar, e que muitas vezes impede ela de trabalhar ou de frequentar a escola. E esses sintomas, eles podem ser mais graves ou menos graves, de acordo com a reação do organismo de cada um. Esses são os principais sintomas que a influenza, a gripe A, H1N1 causou naquela pandemia de 2009. Esses foram os principais sintomas que aconteceram no Brasil. Quase todos os pacientes tiveram febre, quase 90% deles tiveram tosse, mialgia, que é dor nos músculos, dor no corpo, a maioria das pessoas teve, coriza, a maioria das pessoas teve, metade quase delas teve dor de garganta, teve calafrio, artralgia, que são dor nas articulações, falta de ar, até diarreia. Essa gripe pode causar também até diarreia, conjuntivite. Então são vários os sintomas da influenza, mas a principal complicação da influenza e a complicação que pode matar, e essa que é a grande preocupação, e essa que é a gravidade maior da gripe suína, essa que é a gravidade maior da influenza, é a temida pneumonia. Pneumonia é uma situação bastante grave. Pneumonia é uma infecção que acontece dentro dos pulmões. É quando o vírus ataca diretamente o pulmão e leva a uma infecção muito grave. Para vocês terem uma ideia, a pneumonia no Brasil é a principal causa de internação e a terceira causa de morte no Brasil. Pneumonia é uma doença grave, que se não for socorrida e tratada a tempo, ela pode matar. E a pneumonia pelo vírus H1N1 costuma ser uma pneumonia grave, uma pneumonia fatal. Por isso, ela é tão temida e por isso essa gripe merece todos os nossos cuidados. Não é todo mundo que vai ter a gripe que vai desenvolver pneumonia. Ela costuma ser mais frequente em algumas situações de risco, chamados grupos de risco. Então, os idosos costumam ter mais risco de desenvolver pneumonia e de morrer por causa da pneumonia, as crianças pequenas até os 5 anos de idade, pessoas que têm deficiência na sua imunidade, que possuem doenças imunológicas, por exemplo, pessoas com AIDS, pessoas com câncer, pessoas que usam remédios que diminuem a resistência ou a imunidade do corpo, como corticoides, pessoas que fazem quimioterapia. Existem algumas doenças que habitualmente reduzem a imunidade da pessoa. Então, pessoas com insuficiência cardíaca, pessoas com doença hepática, pessoas com doença crônica renal, são situações de risco para que as pneumonias sejam mais graves. Pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas, como quem tem asma, como quem tem DPOC, são fatores de risco para pneumonias mais graves. Por isso essas pessoas têm que estar mais atentas e têm que se prevenir contra a gripe. Existem medicamentos bastante eficazes contra a gripe. Existe especialmente um remédio contra vírus que é eficaz contra a gripe. No entanto, esse medicamento ele precisa ser tomado o mais cedo possível. Quanto mais precoce ele for administrado, quanto mais precoce a pessoa ingerir esse medicamento, mais as chances dele fazer efeito. Especialmente, ele deve ser tomado dentro das primeiras 48 horas de início dos sintomas. Por isso, as pessoas que possuem esses sintomas mais graves que nós citamos da gripe, pessoas que são portadoras desses grupos de risco que nós falamos, devem buscar assistência médica o mais rápido possível, porque quanto mais precoce elas tomarem o medicamento antiviral, mais chances elas têm de cura e menor risco de complicações como a pneumonia elas possuem. E quais são as medidas de proteção? A principal medida de proteção é a lavagem constante das mãos. É preciso estar lavando sempre as mãos, porque, como vocês prestaram atenção no início da apresentação, as mãos transmitem principalmente as infecções.
Portanto, lavar as mãos com frequência é muito importante. No final da apresentação, eu vou deixar o endereço do nosso site, onde vocês vão encontrar um vídeo de como lavar a mão adequadamente. Aí vocês vão poder assistir esse vídeo e vão poder aprender como lava-se a mão corretamente para se evitar as infecções. Muita gente não tem a possibilidade de lavar a mão a todo tempo. No trabalho não existe a pia, o sabão de maneira fácil, rápida, não é possível estar levantando a todo instante. Por isso é importante ter aquele seu frasquinho de álcool gel e passar o álcool gel na mão com bastante regularidade. Mas não é aquela passadinha de mão rapidinha assim não. Isso não protege. É preciso passar em toda a palma da mão, girar no dorso da mão, girar no outro dorso da mão, passar entre os dedos, passar na ponta dos dedos, passar em toda a superfície da mão, para que se evite a proliferação do vírus e se evite a transmissão dos vírus. Outro ponto importante de proteção é se evitar locais mal ventilados com aglomeração de pessoas. Locais mal ventilados e com aglomeração de pessoas favorecem a transmissão dos vírus. Por isso, eles devem ser evitados. Prefira ambientes bem ventilados, onde as pessoas, e também ambientes onde as pessoas não fiquem aglomeradas. E a principal forma de proteção, a proteção mais eficaz, é a vacina contra a gripe. É importante se prevenir contra a gripe, especialmente aquelas pessoas em grupos de risco de desenvolver pneumonia mais grave. É preciso esclarecer alguns mitos com relação à vacina que não são verdadeiros. Primeiro, vacina não causa gripe e vacina não mata. O que acontece durante a vacinação? A partir do momento que a pessoa toma vacina contra a gripe, ela leva de 3 a 4 semanas para desenvolver anticorpos contra a gripe. Se nesse período ela for contaminada pelo vírus da gripe, ela pode desenvolver a doença, porque ela ainda não está protegida contra o vírus da gripe. Segundo ponto, a vacina é constituída pelos 3 principais vírus que causaram infecção no ano anterior. Portanto, a vacina ela se modifica todo ano baseado na maior circulação dos vírus do ano passado. Se houver algum vírus novo circulando entre a população, essa vacina provavelmente não está protegendo contra esse vírus novo. Foi o que aconteceu no ano de 2009. Não se tinha vacina ainda do novo vírus. E, portanto, a pessoa pode pegar gripe mesmo tendo sido vacinada. Outro ponto. Os vírus influenza, eles sofrem diversas transformações ao longo da sua existência. Ele pode sofrer mutações genéticas e que tornam um vírus diferente, tornam um vírus mais agressivo, um vírus mais grave. E, portanto, se o vírus sofreu uma mutação após aquela vacina ser desenvolvida, a pessoa pode pegar a gripe mesmo tendo sido vacinada. A vacina não protege contra os vírus que causam os resfriados. Os resfriados são causados por uma enormidade, uma infinidade de outros vírus menos graves, mas que não estão protegidos pela vacina. Por isso, muitas vezes, as pessoas podem tomar a vacina e mesmo assim ficar gripados. Agora, preste bastante atenção nessa informação. A vacina da gripe protege principalmente contra as complicações da gripe e principalmente contra a pneumonia. Mesmo que a pessoa tenha sido vacinada e adquira a gripe, se a pessoa foi vacinada, geralmente essa gripe vai ter uma gravidade muito menor do que se ela não tivesse sido vacinada. Portanto, a principal eficácia da gripe, a principal função da gripe é proteger contra a pneumonia, que é a complicação fatal da influenza. Portanto, se você foi vacinado e mesmo assim teve gripe, lembre-se, você poderia ter tido uma gripe muito mais grave ou poderia ter morrido inclusive de pneumonia se não tivesse sido vacinado. Então eu gostaria de concluir essa apresentação, deixar algumas mensagens importantes para vocês ao final, e são as seguintes. A gripe ela é mais grave que o resfriado e ela é causada pelo vírus chamado influenza. A complicação mais grave da gripe é a pneumonia, e a pneumonia pode ser fatal. As formas de prevenção contra a gripe são a lavagem constante das mãos, deve-se evitar locais
mal ventilados e com aglomeração de pessoas, e deve-se realizar a vacinação contra a gripe. No meu site www.drmaurogomes.com.br vocês encontram informações sobre grande parte das doenças respiratórias que acontecem todos os dias, e vocês vão encontrar lá também o filme de como lavar corretamente as mãos. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.